bem-vindo a mais um EbanoCast. É um prazer hoje ter aqui conosco Jorge Sá, um executivo do mercado financeiro que trabalhou em várias grandes empresas como Banco Safra, Bozano. É uma pessoa referência nesse mercado. E eu gostaria de começar dando as boas-vindas, Jorge. Muito obrigada pela disponibilidade. Estou muito feliz em tê-lo aqui conosco e eu gostaria que você compartilhasse conosco a sua experiência, a sua trajetória profissional nesse mercado. Vamos lá, Érica. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui na Ébano de novo. É um privilégio poder falar. Gente, você sabe que a minha história no mercado financeiro ela é toda complicada, eu fico brincando, né? Eu, na verdade, comecei a fazer... eu fiz economia, na verdade, fiz informática e economia, e depois comecei a fazer mestrado em matemática. E aí fiz a prova de trainee de um banco, que era o Bozano, que ficava no Rio de Janeiro, sou carioca. E aí eu comecei a fazer, na verdade, análise de risco. As pessoas achavam que como tinham uma experiência em matemática, era mais fácil que eu fizesse modelagem. E eu comecei a fazer análise de modelos matemáticos. E via na minha caixinha ali, né? Via na minha caixinha. Até que um belo dia surgiu uma oportunidade de fazer uma apresentação bem técnica para um grupo de fundos de pensão. E depois que eu fiz a apresentação, o meu chefe na época falou: nossa, mas como você fala bem, você é comunicativo com o cliente. Eu não sabia que você tinha essa possibilidade de falar. Assim, olha, eu não faço bem cliente não, eu sou muito tímido, não consigo me livrar disso. Ele falou: não, vai percorrer o Brasil aí, vai fazer essas apresentações técnicas. Isso tudo no Bozano ainda? Tudo no Bozano. Tá. E aí, tá bom, me especializei em falar em público sobre temas mais técnicos, né? Sobretudo controle de risco. E de repente me vi embrenhado numa área comercial atendendo o cliente. Nossa. E aí eu falei: meu Deus, que nada de vida. E aí, naquela época, o Bozano acabou sendo comprado pelo Santander. Passei um tempo na área muito tempo na área de asset do Santander, até que em 2008, logo pré-crise, o timing não foi dos melhores, o Safra resolveu remontar uma equipe de asset e levou uma equipe que estava no Santander para lá e me juntei lá. E essa coisa foi crescendo. Então, falando do comercial, atendendo cliente private, atendendo cliente pessoa física, falando com cliente corporativo. E aí me vi no meio dessa gravação de vídeos e comentários, essas coisas todas. Então foi bem eclético. Eu posso dizer para você, Érica, que foi uma coisa... Que legal. E qual foi o maior desafio, né, para você nessa transição toda? Porque você gostava de matemática e, de repente, teve a oportunidade, né, de passar por todas essas áreas. Se você tivesse que elencar, qual foi o maior desafio nessa trajetória toda? O maior desafio, eu digo para você que não me resta dúvida, assim, é conseguir superar a inibição e falar com o cliente na ponta final. Eu não consigo acreditar que você é tímido, não. Fui. Tá bom, fui. Não, tá. Porque, na verdade, tem uma coisa muito interessante, né? Quando você está atendendo um cliente, você está lidando com uma possibilidade enorme de gente que conhece muito bem o assunto, gente que não conhece nada, gente, na verdade, que está muito curiosa para poder saber o que está acontecendo, tem gente que, na verdade, não tem tanto interesse e os comportamentos são diferentes. Tá. Mas a partir do momento em que você vai estabelecendo essa ligação e você vai ganhando essa experiência, as coisas vão ficando mais naturais. Tá. Mas ainda assim, toda vez que eu tenho que entrar numa visita, eu ainda dou aquela tremidinha. Não consigo acreditar, juro pra Jorge. você, Não é possível, porque juro. A última coisa que eu iria imaginar é que você é uma pessoa tímida e que ainda treme um pouquinho para poder falar. Tremo, toda vez. Érica, assim... E é bom, porque eu acho que esse frisson coloca a gente no eixo novamente. Esse frio na barriga, né? É o frio na barriga. Que legal. E dessa trajetória, né? Você acabou de me falar aqui os seus desafios. E quais foram as principais lições aprendidas até esse momento que você leva para sua vida? Eu levo pelo menos 2 que são quase mantras, né? A primeira é uma tentativa de me fazer bastante claro nas explicações com o cliente. Você é muito didático, né? E isso vem, e aí eu faço uma crítica ao mercado financeiro. Tá.
a gente é imbuído de uma espécie de jargões em inglês e que isso acho que confunde muito mais do que ajuda. Sim. E a minha tentativa é sempre ser o mais claro possível para que o interlocutor consiga entender perfeitamente o que eu estou falando. Então, essa é a primeira questão. Tá. Quando eu vejo alguns dos programas gravados, algumas entrevistas, parece que tem uma sequência de gente falando inglês o tempo todo, com termos técnicos, e eu acho que a audiência às vezes se perde um pouco na compreensão exata do que a gente está tentando dizer. A segunda é uma tentativa de pegar temas muito áridos, muito dolorosos e transformar isso de uma forma mais palatável. Tá. Por exemplo, né, vamos fazer uma brincadeira aqui que é verdadeira. Na segunda-feira, né, da semana passada, você acorda ali com a Bolsa de Tóquio caindo 13%. Sim. Foi a maior queda da Bolsa de Tóquio desde 1987, enfim. O cliente liga, ele está esperando que você dê para ele alguma orientação. Sim. Né? Uma orientação de compra, uma orientação de venda, ou uma orientação para não fazer nada. Porque muitas vezes não mexer no portfólio também é uma decisão e é uma decisão acertada. Sim. Né? Nesse caso foi mais evidente porque as bolsas da Europa e dos Estados Unidos acabaram cedendo, o Bovespa aqui também acabou sofrendo um pouquinho, a cotação do dólar naquele dia bateu 5,86. Sim, foi bem... Então, quem na verdade comprou dólar naquele momento, uma semana depois, que era o fechamento da sexta-feira, estava com 5,51. Então, dá uma variação de quase 7%. Então, nessa hora, cautela. É isso. Né? Então, a gente precisa ter, na verdade, essa tranquilidade para poder passar a tranquilidade para o cliente. E você acha que essa tranquilidade, eu acho que os cabelos brancos, né, e a experiência que consegue passar essa tranquilidade. Eu acho que tem muita gente no mercado financeiro que nunca passou por crise nenhuma. E nesse momento que aparece uma notícia dessa, essas pessoas às vezes não têm a experiência e a maturidade de passar essa tranquilidade que você acabou de citar. Você acha que isso está associado à sua experiência? Lembra, se você fosse um pouco mais jovem, né? Como que você acha que você iria agir dessa forma? Muito boa pergunta. E eu vou te fazer, na verdade, uma colocação importante para a gente, né? Assim, de modo geral. Primeira delas, muito clara. A gente está presenciando hoje discussões sobre inflação, né? Sim. Sobre cenário, inflação mundial, etc, etc. Nós vivemos períodos de hiperinflação no Brasil. Sim. Quer dizer, eu, na verdade, sem confessar a idade aqui, mas eu comecei a trabalhar pré-plano real, né? E depois teve a crise da Ásia, a crise da Rússia, depois teve passou por várias crises, a bolsa quebrou em 2000, depois teve a crise de 2008 do subprime, né? O Brasil já teve trancos e barrancos, recorremos ao FMI várias vezes. Isso dá um estofo muito grande, porque é na crise que a gente tem que segurar as pontas. Isso, exatamente. Acho que todo mundo agora acabou passando por uma crise conjunta, né, que foi a história da Covid lá em 2020, e que foram períodos, na verdade, que nós estávamos todo mundo isolado, cada um na sua casa, etc. As decisões eram decisões de política econômica muito diferentes daquela, juros zero, aqui no Brasil a taxa Selic foi a 2%, por exemplo. Mas o desafio era cada um na sua casa, cada um no seu quadrado, tentando se comunicar da melhor forma possível. Aí entra a comunicação. E aí, olha que legal, a gente teve que se reinventar. Sim. Todo mundo teve que se reinventar naquele momento. Porque, de novo, né? Tem que comunicar, você tem que receber a informação, você tem que processar a informação, não tem visita presencial. Né? Então, nós passamos pelo menos um ano sem receber cliente. Era uma coisa horrorosa, né? E você hoje, quer dizer, para a gente que a gente fala com o cliente cotidianamente, né? Tem um exercício, a gente aprendeu a fazer vídeo, né? Então tem que fazer vídeo chamada, né? Imagina, isso que nós não estávamos acostumados, Zoom, a fazer reunião online, quem diria, né? Tivemos que antecipar em uns 5 anos, graças à Covid. Você diria que, então, a comunicação é o seu maior ponto forte? Seria justamente por essa sua facilidade, porque no mercado financeiro eu concordo.
São vários jargões, as pessoas às vezes não têm o cuidado com o outro na hora de comunicar, na hora de entender. E eu já assisti vários vídeos seus, vários podcasts, e você fala com uma simplicidade que você consegue realmente ter um público muito diferenciado. Você concorda? Concordo, eu fico meio lisonjeado aqui, um pouco tímido, mas Não. concordo. Mas é que eu acho que tem uma questão importante aqui, Érica. Primeiro, né, cumprir algumas etapas. Né? Primeiro, se preparar para a reunião. Né? Segundo, e eu sempre digo isso para os clientes, não tem pergunta ruim. Sim. Toda dúvida é dúvida, e detalhe, né? Não só do cliente, mas minha também. Sim. Porque toda vez que você está numa visita ou num aconselhamento, num assessoramento, a gente é que nem médico. Eu digo que o profissional do mercado financeiro é um médico que faz anamnese, que tem que identificar todo... Se você perguntar só aquele detalhezinho, tem um dinheiro para aplicar hoje. Tá bom, você vai ter uma resposta. Quanto mais você conhecer do cliente, quanto mais você entender dos objetivos, quanto mais você compreender o portfólio dele como um todo, pode não estar com você o dinheiro. É isso. Mas quanto mais você tiver informações, melhor você vai sair nessa... mais assertiva. Esse mais olhar assertivo. 360 que aqui na Ébano, eu falo, produto é commodity, todo mundo oferece. Produto é resultado. É isso. Isso é o fim da linha. É o fim da linha, né? Então você realmente pensa como nós aqui, né, na Ébano. Realmente, quando a gente vai conversar com o cliente, a última coisa que a gente quer é falar onde ele vai aplicar. A gente quer entender o todo, fazer essa análise 360, entender o momento de vida, para aí sim estarmos aptos a recomendar qualquer coisa, né? Quantas vezes a gente não se depara, não só no mercado financeiro, né, mas em várias indústrias. Olha, eu tenho aqui uma oportunidade ótima para você. Nem conhece o perfil do cliente, nem sabe. Você não sabe se está disponível, se não está, como é que está o portfólio, se a pessoa já comprou esse título em outro lugar, qual é a experiência sobre isso, se tem liquidez, não tem liquidez. Então, eu acho que a comunicação ela é o encontro de todo esse processo, né? Desde o início da conversa até o final. Obviamente, tem gente que está ali conversando com você e está disposto a abrir informação. Tem gente que já é mais reservada. E mantém a informação um pouco mais contida. E a gente tem aí esse trabalho de persuasão. E que você não vai fazer isso numa visita só. Sim. Isso você está fazendo ao longo do tempo, Sim. que é como qualquer relacionamento é construído, né? Com o tempo. Né? Não, mas excelente. Deu para passar aqui para o nosso público a sua experiência, a importância da comunicação, que é um grande diferencial. E agora eu queria falar um pouquinho de cenário. Pô, vamos lá. Que enfim, quando tem qualquer problema com cenário, tanto né, no Brasil quanto internacional, a melhor pessoa para a gente conversar é o Jorge. Então eu queria que você falasse um pouquinho do cenário, né, Brasil. Qual a sua visão? Quais os pontos de atenção? Vamos lá. Eu acho que aqui no Brasil a gente hoje enfrenta alguns problemas, né? Problemas, acho que de alguma forma estrutural. Tem uma questão hoje de cumprimento da meta, né, de inflação. Primeiro de inflação, né? Então, vamos lembrando só que né, o Brasil define anualmente lá no Conselho Monetário Nacional metas de inflação e tem bandas, na verdade, de flutuação. E a autoridade monetária, nesse caso o Banco Central do Brasil, que hoje é presidido pelo Roberto Campos Neto, tem por objetivo atingir o centro da meta da inflação. Né? Um pouquinho de margem ali, um pouquinho mais. Né? Vamos lembrando que não só o Brasil, mas o mundo viveu pressões inflacionárias, sobretudo pós-Covid. Né? Quer dizer, a cadeia de suprimento ficou toda muito abalada, as pessoas, na verdade, tinham dificuldade de transporte para poder fazer isso, e isso gera, na verdade, tem demanda, mas não tem a oferta, então, na verdade, você acabou gerando pressões inflacionárias. Para a gente ter ideia né, do que a gente passou em retrospectiva, a gente derrubamos uma taxa de juros de 8% para 2%, e de 2% a gente levou a taxa de juros a mais de 12%. Né? E hoje a taxa está estacionada em 10,5%, tem uma discussão enorme de quando é que o Banco Central vai cortar a taxa de juros.
Hoje, por exemplo, na verdade, saiu no Valor Econômico uma entrevista do Galípolo falando que, na verdade, se as pressões inflacionárias continuarem do jeito que estão, não está descartada, eventualmente, o aumento da taxa de juros. Então, Nossa. puxa, é complicadíssimo a gente estabelecer hoje parâmetros para a gente conseguir ver. O que acontece de forma geral, e eu vou fazer já um link sobre os portfólios, é que, de fato, o investidor brasileiro, de modo geral, está bastante afeito à renda fixa. Né? Sim, com essa taxa. Com essa taxa. Para que correr risco, né? E vamos lembrando, eu não estou falando de inflação descontrolada, não. Tá? Eu estou falando de inflação de 4%. Sim. 3,5%, 4%. Né? Com uma taxa de juros de 10%, a gente usa um conceito no mercado financeiro chamado taxa de juro real. Sim. Né? É quanto você, de fato, ganha se você descontar da taxa de juros aquilo que a inflação corrói. Né? Então, a gente tem uma taxa de juros muito alta. Sim. Tem um segundo fator que também determina muito a condução da política econômica no Brasil, sobretudo a política monetária, é o fato dos norte-americanos também terem aumentado os juros e não começaram ainda a efetuar cortes como o mercado estimava no início do ano. Sim. E aí, obviamente, né, se a gente começa a baixar a nossa taxa de juros, e os americanos estão dados, vai... tem uma fuga de capital daqui, porque você vai colocar o dinheiro em dólares numa taxa de juros que é maior, ou pelo menos mais atrativa do que era no passado. Sim. Né? Vamos lembrando que os americanos ficaram virtualmente com taxa de juros muito baixa durante um longo período. Sim. Né? E esse processo de aumento dos juros que o Fed vem promovendo desde o ano passado, só lembrando, o Fed é o Banco Central Americano, né, como a gente chama, na verdade coloca o mundo todo em observação. Né? Então acho que tem essa questão aqui. Tá. A segunda tem uma questão importantíssima sobre a austeridade fiscal. Sim. Né? Como qualquer orçamento doméstico, o governo funciona da mesma forma. Né? Deve-se gastar menos do que se arrecada. Né? Então, tem uma questão importante, hoje tem várias piadas aí falando sobre as taxas do Haddad, etc., mas o mais interessante é que se a gente olhar um gráfico desde o início do Plano Real, todos os governos elevaram a carga tributária. Sim. Então, o brasileiro tem hoje uma carga tributária muito alta e ainda, na verdade, tem uma discussão importante sobre a reforma tributária, né, que foi aprovada e que, na verdade, vai ser regulamentada daqui para frente. Tudo isso é importante colocar porque é o seguinte, quando o mercado começa a desconfiar de que o governo, na verdade, tem uma sanha gastadora muito grande, você vai pedir mais juros para poder financiar esse desequilíbrio. Né? Então, quando você olha para uma pessoa, olha mesmo para a pessoa física, se a gente for num banco hoje, né, pedir um empréstimo, o cara descobrir, né, que você, na verdade, não tem garantias para funcionar, ou que, na verdade, você tem uma dificuldade para poder pagar, a taxa de juros vai ser mais alta. Entendi. Né? E mediante todo esse cenário no Brasil, Jorge, na sua visão, quais são as melhores opções de investimentos? Dado esses juros altos, dado essa política monetária atual, o que você sugere para os nossos ouvintes que estão aqui hoje te ouvindo? Então, vamos lá. A gente tem uma gama de oportunidades aqui. Apesar de o juros estar alto, vamos lembrando que diversificação ainda é a melhor solução. Sim. Né? Então, usando uma estratégia, que é uma estratégia bastante comum, separar o portfólio em renda fixa, em renda variável, em multimercado, em produtos imobiliários, é muito importante que essa disciplina seja perseguida. Sim, sim. Obviamente, como eu falo, tá bom, a taxa de juros está em 10,5%, a taxa Selic, né? Ou a taxa, na verdade, que o governo... Ainda com possibilidade de aumento? O que tem ganhado muito destaque? Produtos isentos, né? Sim. Tem uma política governamental, né? Na verdade, já há algum tempo, que alguns setores são beneficiados com subsídios de isenção. Então, quando você fala do agrícola, quando você fala do imobiliário, por exemplo, ou do setor de infraestrutura, você tem debêntures de infraestrutura, você tem CRI, CRA, LCI, LCA, que são produtos isentos de imposto de renda. Tá. Então, isso faz muita diferença hoje no portfólio. Sim. No caso das letras, é mais simples, estou falando da LCI e da LCA, porque você consegue operar esses papéis com a garantia do FGC. Uhum. Então, é muito legal
perfeito. Vale a pena olhar para isso. E assim, muito bom te ouvir, que é exatamente como hoje na Ébano atuamos, né? Realmente a diversificação, como você falou, que é super importante, ter um portfólio diversificado, esses produtos de renda fixa isentos, dado que a gente está com uma taxa de juros ainda em 2 dígitos, então faz sentido, né? Tê-los, esses produtos de renda fixa. Que mais? E aí, é muito legal quando você está falando sobre isso, eu vou até fazer um outro gancho dentro do mesmo tema. Tá. Quando você chega aqui na Ébano, por exemplo, e você vai procurar uma letra, uma LCI, uma LCA, você pode escolher isso em pós-fixado, você pode fazer operação pré-fixada, ou você pode fazer operação vinculado a títulos de inflação mais uns juros. Então, assim, até nisso, a diversificação dos indexadores, ela é sempre muito bem-vinda. Sim. Né? Depois eu acredito que, na verdade, a gente tem uma indústria muito robusta de fundos multimercado. Eu acho que a rentabilidade dos últimos 2 anos deixou um pouco a desejar. Alguns clientes ficaram muito desconfortáveis com essa classe de ativo, mas eu acredito muito no potencial do gestor brasileiro de se reinventar e de criar e enxergar oportunidades nesse negócio. Sim. E eu estou falando desse negócio, não é Brasil, é mercado internacional, porque cada vez mais os gestores brasileiros buscaram alternativas no mercado brasileiro e no mercado internacional. Perfeito. Aproveitando o gancho, então, vamos falar um pouquinho do mercado global. Vamos lá. Né? Eu acho que você já deu uma aula aqui para gente do mercado brasileiro e eu queria ouvir um pouquinho da sua visão. Logo no início você mencionou o que aconteceu, você chegando, você estava viajando, eu acho, quando aconteceu. Tava em Lisboa. Você estava em Lisboa, né? Então, você pode explicar para os ouvintes, né, qual a sua percepção do que aconteceu de fato naquele fatídico dia, né, das bolsas japonesas chegarem naquele patamar? Foi uma conjunção de fatores. Primeiro, na verdade, tinha tido já, porque na verdade o Japão fecha mais cedo, quando saíram alguns números, na verdade, de geração de empregos nos Estados Unidos, os números vieram muito fracos. Sim. O que isso quer dizer, na verdade? Tem uma preocupação enorme no mercado financeiro que a manutenção dos juros americanos em patamares mais altos, como estão hoje, em torno de 5,5%, que essa manutenção dessa taxa possa levar a economia americana a entrar em recessão. Né? Obviamente, o Fed está bastante atento a isso, o Banco Central americano, então eles dizem, na verdade, que pode haver cortes de juros no futuro próximo. Tá. Né? Eles já estão falando isso já há um tempo, hein? Esse é que é o problema. O quão próximo é esse futuro? Quão próximo é esse futuro? Essa é uma incógnita. Tá. E aí, ao mesmo tempo, no caso japonês, né, que na verdade era no domingo à noite, né, quando eles abrem a bolsa, lá eles acabaram implementando, o Banco Central o japonês, um aumento de juros. Lembrando que os japoneses ficaram com taxa zero durante muitos anos. Então era muito comum que as pessoas se endividassem para poder comprar ativos de mais risco, né? Seja de renda fixa ou de renda variável. Quando você tem um aumento de juros, algumas posições precisam ser desfeitas porque você, né, tem que pagar agora uma taxa maior por esse financiamento. Então foi essa conjunção toda de um Banco Central japonês aumentando os juros, da expectativa do Fed diminuir a taxa de juros, mas com números ruins sobre a economia americana, e detalhe, não eram números assombrosamente ruins, eram números mais fracos, não era alguma coisa que de fato assustava, né? Não era uma destruição das vagas de emprego. Tudo isso fez com que houvesse um tipo de movimento que a gente não via em cadeia. Obviamente, a Bolsa de Tóquio caiu 13%, afetou Seul, aí abre Alemanha, abre França, enfim. E quando chegou nos Estados Unidos, obviamente, as bolsas também sofreram. Só lembrando que também tem um outro fator, que independente disso, já há uma questão de 2 meses, 3 meses, há uma correção em curso sobre as ações de tecnologia nos Estados Unidos. Né? E essa correção, né, todo mundo viu que os preços das ações de tecnologia subiram muito nos últimos anos, por assim dizer, e que toda correção é salutar, é normal que haja. Né? São momentos cíclicos que a gente tem que passar por isso. Daí, Érica, acho que há um outro mantra que eu sei que vocês aqui na Ébano não recomendam muito. Todo investimento é de longo prazo. Sim, né? sim. Então, a gente tem que ter muita calma, muita tranquilidade, muita parcimônia
para lidar com esses movimentos. É isso. Né? Vamos discutir sempre, né? Liga para o seu assessor, pergunta o que está acontecendo, mas evite movimentos abruptos no portfólio. É isso, e não tomar uma decisão rápida por um momento de mercado. Você desenhou uma estratégia para 5 anos e é normal ter uma volatilidade no decorrer do caminho, né? Então, a partir do momento, porque às vezes as pessoas no momento desse se assustam e não aguardam, né? Porque tudo que cai vai subir, né? Você só tem que ter a paciência e a resiliência de momentos de crise, não tomar decisões precipitadas. Concorda? Não, isso com certeza, com certeza. Muitas vezes, eu sempre falo isso para o cliente, olha, uma coisa é tolerância a risco, né? Quando a gente faz aquela anamnese, vou voltar sobre isso, e a gente traça o perfil do cliente, né? Tem uma série de questões que a gente faz sobre perfil do investidor. Sim. Em inglês tem o nome de suitability, e aqui a gente chama de API, né? Mas é importante a gente ter a noção de que os movimentos vão ocorrer. E que estar bem informado, ligar procurando informação, ligar para o assessor, tentando esclarecer o que está acontecendo, é o melhor dos caminhos nessa hora. Sim, não, né? Perfeito, perfeito. Bom, a gente já falou um pouquinho, né, da economia do Brasil, a gente falou um pouquinho do que aconteceu, e eu queria saber sua visão dos países emergentes. Vamos lá, foi muito bom, muito bom. Você sabe que, na verdade, a economia está cada vez mais globalizada. Sim. Né? É impossível hoje a gente não ficar atento aos movimentos que acontecem em países que, na verdade, não são do primeiro mundo, né? Que a gente chama de países emergentes. Acho que cada vez mais a diversificação de portfólio está levando dinheiro a esses países que são, na verdade, periféricos, né? No sentido do centro do mundo. Cada vez mais você pode acessar mercados que são mercados muito ricos e que têm, na verdade, oportunidades enormes. Claro, né, um tropeção ali, um tropeção ao lado. Alguns deles, na verdade, têm instabilidades políticas grandes que atrapalham na condução da política econômica. Mas eu acho que os gestores hoje estão cada vez mais atentos a oportunidades. Né? Eles buscam essa diversificação. Da mesma forma que o exemplo do Brasil. Né? O investidor estrangeiro gosta muito do Brasil. Né? Se ele tiver a tranquilidade de saber que não vai haver nenhum tipo de... Confisco. Ou não, e de que, na verdade, basta que a gente cumpra as regras acordadas ali em relação à manutenção das regras fiscais, né? Tá. Que a gente, na verdade, faça o dever de casa e que a gente não gaste mais do que a gente arrecada. Boa. Toda essa segurança traz para o investidor estrangeiro vontade de colocar dinheiro no Brasil. Empresas absolutamente sólidas, né? Todo mundo gosta das empresas brasileiras, sempre foram muito atentas, né? Vale, Petro, o setor de bancos, né? Nós temos um setor de bancos que é fortíssimo hoje aqui. Então a gente sempre diz isso, da mesma maneira que eu estou olhando para a gente como emergente. Tá. E é importante que a gente saiba que se todo mundo fizer o dever de casa, vai ter oportunidade sobre isso. Como da mesma maneira, vou dar um exemplo, na década de 90 tinha os tigres asiáticos. Sim. Né, que eram economias enormes ali, com prosperidade, né? Sim. E aproveitando, vamos falar um pouquinho dos eventos geopolíticos. Vamos lá. A gente está vendo aí a guerra da Ucrânia, questão dos Estados Unidos e China. Como é que você enxerga esses eventos para o investidor global? Porque a diversificação, ela entra realmente ali em você diversificar o seu portfólio globalmente. Né? Através da Ébano você consegue ter acesso ao mercado internacional, então hoje, né, isso está muito mais fácil para qualquer investidor. Como que isso afeta esses investidores globais, essas crises geopolíticas que têm acontecido? Essa pergunta é a pergunta desafiadora. Eu posso te dizer que desde 2022, né, do evento, quando a gente começou, na verdade, a reabrir as economias em 21 e 22, a geopolítica internacional ficou bastante conturbada. Vamos lá. Sim. A gente teve a invasão da Ucrânia pela Rússia. Eu me lembro que era uma quinta-feira, antivéspera de carnaval. Né? De repente, estava todo aquele negócio instalado, aquela confusão toda instalada, com o mundo dividido ali, com implicações, muitos dos países ali, por exemplo,
no caso da Finlândia, Suécia, Noruega, juntando a OTAN, mudanças bastante grandes. Outro assunto que é importantíssimo, né? Tem um alinhamento ali entre Rússia e China, né? Então, todo esse equilíbrio entre, né, a geopolítica americana e Rússia e China também requer bastante atenção. Você tem um conflito grande ali no Oriente Médio, né? E tem uma tensão hoje entre Israel, Líbano, Irã, né? Vamos lembrando que aquilo ali, esse ambiente todo ali não favorece nada para os preços do petróleo, por exemplo. Né? Então tem ali produção de petróleo, embargos que também não são nada fáceis. Esse ano tem eleições nos Estados Unidos. Né? A gente tem eleição aqui, na verdade, para prefeitos e vereadores, mas lá tem uma eleição bastante acirrada. Tá. Né? Então teve a mudança agora, sai Biden, entra a Kamala Harris, tem o Trump aí com o Partido Republicano na mão. Esse ano vai ser um ano de grandes e fortes emoções para todo mundo. Né? Claro, né? Isso afeta a economia de alguma forma. Vamos lembrando que os Estados Unidos bastante sólido. O mandato, na verdade, do Fed é um mandato que independe da eleição do presidente, ele pode indicar de fato como é. Mesma coisa que no Brasil, né? Uma política independente como a gente tem. Tudo isso está no radar. E é importantíssimo que a gente esteja atento a cada um desses fatores. Né? Eu sempre digo para as pessoas, né? Vale aquele efeito. Né? Acontece alguma coisa no Oriente Médio, acontece alguma coisa dentro da política americana, acontece alguma coisa dentro da Europa, a gente fica surpreso. Vamos lembrando, olha, a gente já teve eventos aqui. Todo mundo foi dormir um belo dia e acordou com o Brexit. Os ingleses saíram no meio da noite, assim, voltaram, foi surpreendente, ninguém achava que o Brexit ia dar. Da mesma forma como a gente viu na eleição anterior a essa dos Estados Unidos, o Trump ganhando da Hillary, que era também uma surpresa para muita gente, que ninguém acreditava que isso fosse acontecer. Toda a atenção possível. Então, leiam os reportes que vocês mandam aqui na Ébano, consultem, vamos debatendo esses assuntos, porque eu acho que o nome do jogo é informação. Bom, Jorge, vamos agora mudar um pouquinho. Você falou muito bem sobre o mercado brasileiro, você falou do mercado internacional, da questão geopolítica. Eu queria ouvir agora um pouquinho sobre a sua visão de futuro, de tendências. O que você acha? Quais são as tendências que você enxerga daqui para frente, dado toda essa informação que você passou para a gente? Pois é, Érica, vou te falar. Eu não me lembro, né, de tantas mudanças, né? A gente falou sobre geopolítica, né, mas eu nunca vi tanta mudança tecnológica tão rapidamente. Então, a gente veio com a história da inteligência artificial, com o ChatGPT, a questão do processamento, a questão de formação de imagem, a questão de utilização de conteúdo, mídias sociais ganhando cada vez mais relevância nesse aspecto, fake news, né? Muita informação de fato que não necessariamente é verdadeira, eu não estou dizendo que está errada, mas são incompletas, né? Tudo isso misturado, é uma espécie de tudo ao mesmo tempo agora. Né? Então a gente está passando isso nos últimos 2 anos. Né? A gente está vendo, obviamente, tem uma questão tecnológica de abertura de fintechs, que para a gente, por exemplo, no Brasil, é espetacular. Né? Tem uma questão hoje de consolidação de portfólio com o Open Finance, né? Que é uma tentativa do cliente olhar o portfólio dele de forma consolidada, ele pode fazer isso com mecanismos mais fáceis. Tem uma questão hoje, por exemplo, no Brasil, do Pix, a facilidade que você tem para poder transferir recurso. Né? E eu me lembro, né, vou usar um outro exemplo aqui, que também você comentou muito sobre isso na Ébano e vale a pena abordar novamente no assunto. Hoje você consegue fazer uma transferência internacional de reais, tirar dinheiro daqui, colocar nos Estados Unidos ou colocar dinheiro na Europa, escolher a moeda que você faz com uma quantidade enorme. Você abre uma conta muito mais fácil, você transfere o dinheiro mais fácil. Eu me lembro, quando eu comecei a trabalhar,
para fazer uma operação de câmbio... Nossa, meses às vezes para provar. Não, eram calhamaços de papel e o que você chamava, na verdade, eu me lembro, né, era crime de lesa pátria mandar dinheiro para fora. As pessoas, que era diversificação de recursos, você tinha limite para comprar É verdade. papel moeda, ou traveler checks naquela época, que não existia. Tudo isso mudou muito. O mundo, as pessoas falam, mas o mundo globalizado, a globalização, tem prós e contras, né? Sim. E hoje toda essa facilidade vem a reboque dessa mudança tecnológica enorme. Esse é uma questão importante. A outra questão que se coloca junto com essas facilidades todas é a necessidade de regulação e autorregulação. Sim. Né? Então, a gente hoje no Brasil, por exemplo, como a gente faz isso, a CVM está atenta, o Banco Central está atento, a Anbima está muito atenta a isso, tem questão de autorregulação por utilização de inteligência artificial. São questões muito, muito delicadas, né, que a gente precisa estar endereçando rapidamente. Sim. Né, porque está tudo acontecendo... Numa velocidade muito grande. Pegando o gancho ali do Pix, o mercado brasileiro ele é muito evoluído se comparado com os Estados Unidos. É impressionante. Estados Unidos, para você fazer uma transferência, Jorge, não é tão simples como o Brasil, que você pega e você consegue transferir dinheiro. Eles têm uma complexidade muito maior. Então, eu tenho muito orgulho na hora que eu vejo o mercado financeiro brasileiro comparado com o internacional, principalmente o bancário, né? Que lá é muito mais complexo que daqui. Né? Quando eu digo do dia a dia, né? Obviamente com relação a investimentos, o mercado internacional tem muito mais possibilidades do que aqui no Brasil, concorda? Não, muito bem colocado, Érica, muito. Eu me lembro de quando eu trabalhava fora, quando eu morei na Inglaterra trabalhando por um banco brasileiro, você explicar para ele que o cheque no Brasil compensava em 24 horas, ele ficava absurdo, né? Obviamente tinha uma característica importante, como a gente vivia um período de hiperinflação, o dinheiro precisava compensar rápido e precisava ser transacionado muito rapidamente. Sim. Né? Mas teve DOC, depois do DOC teve a TED, que era praticamente imediata, e hoje tem a história do Pix, né? Que é muito mais fácil para todo mundo. Então tem isso, eu acho que lá fora a quantidade de instrumentos financeiros à disposição do investidor é muito maior do que no mercado brasileiro. Sim. Mas a velocidade das transações aqui no Brasil são espetaculares. É verdade. E eu queria aproveitar, agora a gente já está chegando ao fim, eu gostaria muito... Passou rápido, hein? Nossa! Passou rápido. Eu passaria o dia inteiro aqui com você. Eu queria que você desse alguns conselhos para o jovem que está pensando em entrar nesse mercado financeiro. Que conselho você daria para esse jovem que pensa em entrar nesse mercado? O que ele deve olhar? O que ele deve estudar? Quais são as suas dicas para esse público? Que responsabilidade agora. Que responsabilidade. Não, eu falo para todo mundo, né? Duas coisas, né? O mercado financeiro, quando eu comecei a trabalhar, ele era um mercado de engenheiros, né? Tinha muito engenheiro trabalhando no mercado financeiro. E tá bom, era importante fazer conta, era importante, né? Sobretudo para quem trabalhava em mesa de operações, quem fazia análise de papel, quem faz as recomendações de investimento. Mas tem um lado todo voltado ao atendimento comercial, a você entender o produto e conseguir traduzir essas oportunidades para o cliente, que não faz muita diferença da sua formação acadêmica. Tá. Né? O que é importante, né? Sem menosprezar a formação acadêmica, mas já dizendo que você, na verdade, precisa dessa pluralidade, é que as pessoas possam tirar as certificações que estão disponíveis no mercado brasileiro. Então, você tem hoje CPA 10, você tem CPA 20, você tem CEA, você tem CFP, você tem CFA para quem quiser fazer. Tem Ancor também para quem quer. Você tem Ancor para fazer a parte do agente autônomo. Uhum. E eu digo para as pessoas, não é porque as certificações são obrigatórias. Né? Eu acho que tornar obrigatório é estabelecer um padrão mínimo que todo mundo vai ter de conhecimento para conseguir fazer o atendimento do cliente dentro daquele padrão recomendado. Mas se aperfeiçoar sempre.
se aperfeiçoe, leia, estude, porque o mercado financeiro é muito dinâmico. Sim. Então, para um jovem que está chegando hoje aos seus 25, 26 anos e quer se especializar nisso, faça as certificações, leia os relatórios, leia jornal. Né? A gente acho que eles nem chegaram, né? Nunca pegaram. A gente era Gazeta, era tudo, não, né? Que a gente tinha impresso, né? A gente sujava a mão na Gazeta Mercantil, né? Que saía a tinta ali da Gazeta. É verdade. Né? Hoje, na verdade, a Gazeta tudo online. Faliu e você faz o valor econômico. Mas informação é a chave do mercado financeiro. Ótimo. Né? Então você precisa informar e formar. Fazer as certificações hoje, eu acho que é absolutamente essencial para se poder manter um padrão mínimo de atendimento para os clientes. Excelente. Super obrigada, Jorge. E aproveito, eu quero que você deixe a sua mensagem final para quem está ouvindo. O que você, né, quer deixar? Bati no interfone, né? Tudo bem, vou voltar. Tá bom. Jorge, você gostaria de deixar alguma mensagem final para os ouvintes? Não, eu gostaria. Primeiro eu gostaria, Érica, de agradecer a você e a Ébano pelo convite. Imagina, é um prazer. A gente que agradece tê-lo aqui compartilhando todo esse conhecimento. E é um bate-papo, assim, muito tranquilo. E eu digo, né? Vocês têm essa reputação exatamente do bom atendimento. E isso daqui demonstra a transparência de fazer uma pergunta sincera, de querer saber como é que as coisas funcionam, qual é o histórico de vida da pessoa. Achei isso extraordinário, sensacional. Obrigada. Parabéns pela iniciativa. Para todo mundo que nos ouviu aqui, contate o assessor, fale, converse, não tenha medo de perguntar. Quanto mais informação nós podemos trocar, seja pelo EbanoCast, seja pelo contato telefônico, seja pelo e-mail, seja de qualquer forma, não deixe de fazer. Fale com o pessoal da Ébano, porque vale a pena. Super obrigada. Obrigada a vocês e eu aguardo vocês no nosso próximo episódio. Obrigada.